Tudo bem? Tá acompanhando? Amigão, tá tendo muita distração na hora de estudar aí? Aí você me quebra, né? Organize seus horários, converse com os seus amigos. Esse é um momento que é só seu e meu. Não vai perder tempo com besteira. Pontos marcantes do neoconstitucionalismo. Normatividade da Constituição. Se nos Estados Unidos da América, desde o início, reconheceu-se a força normativa e a superioridade da Constituição, o mesmo não ocorreu no continente europeu, que sempre via a Constituição como um documento político sem vinculação do legislador, que não era obrigado a cumprir os direitos fundamentais. Apenas com o fim da Segunda Guerra Mundial, após diversas atrocidades cometidas em nome da lei, surgiu a necessidade de garantir direitos fundamentais e conferir força normativa à Constituição. Segundo Sarmento, até a Segunda Guerra Mundial, o velho continente apresentava o seguinte quadro: cultura jurídica legicêntrica, prevalência do legislativo. A lei editada pelo parlamento era a fonte principal do direito, quase exclusivo, já que não atribuía até então força normativa à Constituição. Direitos fundamentais eram meros programas políticos para inspirar o legislador. Valiam apenas nas medidas em que fossem protegidos pela lei e não tinha, em geral, garantias contra o arbítrio ou descaso das maiorias políticas do parlamento. Coube a Konrad Hesse a sua teoria sobre a força normativa, trazer a Constituição para o centro do ordenamento jurídico dos países europeus. Segundo Hesse, direito constitucional é ciência normativa. Diferencia-se assim da sociologia e da ciência política enquanto ciências da realidade. A Constituição contém ainda que, de forma limitada, uma força própria, motivadora e ordenadora da vida do Estado. A primazia da Constituição e seu caráter vinculante são pressupostos da função constitucional como ordem jurídica fundamental da comunidade. Assim como aduz Hesse, daí o direito constitucional não possa ser derrogado nem reformado por leis ordinárias. Nenhuma disposição do ordenamento jurídico, nem ato estatal, pode contradizê-lo. Todos os poderes públicos, inclusive o legislativo, acham-se vinculados pela Constituição. Ei, concurseiro, observe aqui. Hesse se contrapôs à visão sociológica e pessimista de La Salle para defender a normatividade da Constituição. Isso, contudo, não coloca Hesse como um autor do neoconstitucionalismo. Nessa linha, o texto constitucional positiva normas jurídicas, norma-princípio ou norma-regra. Antes, o critério determinante para diferenciar regras de princípios era apenas o grau de generabilidade. Como dito, no neoconstitucionalismo há uma diferença axiológica. No constitucionalismo moderno, o caráter ideológico era limitar o poder. No neoconstitucionalismo, é concretizar os direitos fundamentais. Com efeito, os princípios eram tratados como algo diferente de norma, como se fossem coisas distintas, visto apenas como uma diretriz para o legislador ou critério para colmatar lacunas pelo Poder Judiciário. Ver artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Para Alexis, a distinção entre regras e princípios é uma das colunas mestras do edifício da teoria dos direitos fundamentais. Isso porque as normas de direitos fundamentais são não raro caracterizadas como princípios. Tanto regras como princípios são, pois, normas jurídicas que dizem o que devem ser. Por isso, são formulados em expressões deônticas, dever ser, de permissão ou proibição. Nesse sentido, para Dworkin e Alexis, norma é gênero que engloba duas espécies, regras e princípios. Regras, subsunção. As regras podem ser aplicadas de forma automática. Exemplo, inciso 6 do artigo 14 da Constituição, que atribui idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. A aplicação é automática. Regras são normas descritivas ou prescritivas. Humberto Ávila. Narram a conduta e a consequência jurídica. Tudo ou nada, Dworkin, são mandados de determinação. Alexis. O conflito de regras se resolve pelo tudo ou nada, Dworkin, ou se aplica ou não. Critérios da hierarquia, cronológico e especialidade. Deste modo, por exemplo, norma posterior revoga norma anterior.
Princípio, ponderação. Diferentemente das regras, não pode ser aplicado por subsunção. Exemplo, Constituição Federal prevê que a lesão à intimidade gera dano moral. Nesse sentido, nem toda vez que houver violação da intimidade, haverá dano moral. Há situações concretas que terão outros princípios em colisão. Exemplo, senador da República é flagrado com prostituta em seu gabinete. Princípios são normas que impõem uma finalidade a ser seguida. Ávila. São mandados de otimização a serem cumpridos da melhor forma possível, segundo circunstâncias fáticas e jurídicas existentes. Alexi. Princípios exigem uma valoração de peso e importância. Dworkin. O conflito dos princípios não se resolve de modo abstrato, mas apenas no caso concreto, de modo que, a partir da valoração de peso e importância, a aplicação do princípio mais relevante não gera necessariamente a supressão do outro. Captou? Respira fundo que ainda tem mais, viu? Tá vendo? Lá no fim da linha do horizonte, é lá que tá o seu pote de ouro que se chama cargo público. Quer saber como é que faz pra chegar até lá? Mete a cara e estuda.